Olá, um bom dia para você. Eu sou Isadora Camargo e a gente começa agora a primeira edição CNN AgroNews desta quinta-feira, 25 de junho. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, voltou a afirmar que a estratégia da estatal é duplicar a capacidade de produção de fertilizantes no Brasil, isso por meio de unidades próprias. Ontem, a executiva salientou que é um movimento alinhado aos objetivos do Plano Nacional de Fertilizantes. A executiva também destacou a elevada dependência brasileira das importações de adubo e defendeu maior participação da Petrobras no abastecimento doméstico. Faz parte do plano da estatal reduzir essa dependência externa do insumo, que é fundamental para a produtividade das lavouras. Segundo Magda Chambriard, a estatal quer identificar oportunidades que associem disciplina de capital, retorno financeiro e contribuição ao desenvolvimento do Brasil. E o governo se prepara para anunciar o Plano Safra 2026-2027 em um momento de forte pressão sobre o crédito rural. Com a taxa Selic em 14,5%, o custo para financiar a produção aumenta, assim como o gasto do Tesouro para subsidiar juros aos produtores. A avaliação de especialistas é que o modelo tradicional de crédito rural está chegando a um limite fiscal. No último Plano Safra, o de 2025-26, mais de 516 bilhões de reais foram para a agricultura empresarial. E mesmo com o provável crescimento dos recursos, a crítica do setor é de que o valor ainda é modesto, diante da inflação e dos custos elevados no campo. A tendência para o próximo Plano Safra é de maior participação do mercado financeiro e das cooperativas, enquanto o governo enfrenta dificuldades para ampliar o volume de recursos subsidiados em um cenário de juros altos e espaço fiscal restrito. A analista e editora do CNN Agro, Fernanda Pressinotti, destacou esses desafios enfrentados por produtores para tentar garantir o acesso aos recursos do Plano Safra. Vamos ouvi-la. Ele tem financiado a agricultura familiar e os pequenos produtores rurais, enquanto os grandes, eles têm encontrado o caminho aí dos grandes bancos. Isso porque a inadimplência no agro está muito elevada, os produtores estão muito endividados e eles não têm garantias, por exemplo, para oferecer para os bancos. Eu digo ali dos produtores que não são tão pequenos. Então você tem de um lado ali os grandes, os gigantes, que eles conseguem oferecer garantia, o sistema financeiro, o mercado de capitais os atende perfeitamente, ainda que os juros não sejam tão bons, e os pequenos são realmente atendidos pelo Plano Safra. Os médios produtores rurais entram num limbo, não têm tantas garantias, estão com a inadimplência elevada, estão muito endividados e aí eles não conseguem recursos de nenhuma forma, nem com FIDIC, nem com FEAGRO, nem no Plano Safra. E esse é o grande problema. E agora vamos de repercussão do agro internacional. A onda de calor que atinge a França já provocou a morte de centenas de milhares de aves. As temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius em diversas regiões do país, o que levou o governo francês e o Ministério da Agricultura francês a anunciarem medidas emergenciais para produtores rurais, rebanhos e lavouras. As autoridades meteorológicas classificaram o episódio como um fenômeno amplo, duradouro e intenso. A França é o terceiro maior produtor de aves da União Europeia, atrás apenas da Polônia e da Espanha. Na região da Bretanha, a Direção Regional de Agricultura, Alimentação e Florestas autorizou, inclusive, o uso de um procedimento de enterramento de animais mortos. Isso após identificar casos de mortalidade em massa em granjas de aves. A medida não era adotada desde a onda de calor de 2003. E agora, voltando ao mercado brasileiro, os defensivos biológicos passam por uma rápida expansão, mas ainda tem distorções que podem elevar os custos de produção e comprometer a eficiência desses insumos no campo. Isso é o que aponta um levantamento da eAgro Insights, que revelou que um mesmo produto biológico pode apresentar uma variação de até 77% no preço, dependendo do canal de vendas. Segundo a empresa, houve casos de produtos formulados com o mesmo agente biológico, comercializado por marcas diferentes e com preços distintos, sem evidências técnicas que justificassem essa diferença. De acordo com o estudo, o maior impacto sobre o preço
ocorre na forma de aquisição do insumo. A compra direto do fabricante pode reduzir o valor pago por litro em até 60% em negociações de maior volume, isso quando comparada à aquisição por outros tipos de canais, como cooperativas e revendas, pressionando o custo do produtor. E esse foi o CNN AgroNews. Agradeço a companhia e você fica agora com Carol Nogueira e o CNN Novo Dia. A gente volta em seguida com mais notícias do agronegócio.